B9 ninguém dorme, rapaziada! Beleza? Top 3 alimentos que o B9 utiliza na sua dieta de hipertrofia. Acompanhe neste vídeo. B9 ninguém dorme! B9 ninguém dorme, rapaziada! Beleza? Mais um vídeo monstro do B9 ninguém dorme pra vocês. Se você for novo no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo do canal do B9 ninguém dorme. Se inscreva aqui agora e ative o sininho de notificações. Segue o B9 no Instagram, lá a gente vai ficar mais próximo, lá a gente vai ficar mais conectado. É super importante essa conexão YouTube e Instagram para a gente ter uma convivência melhor. Eu posto bastante stories lá no meu dia a dia, cada uma hora a gente posta um stories falando várias coisas. Então segue o B9 no Instagram, @BrunoMF9. E já deixa o seu like também, é muito importante a sua opinião, é muito importante pra gente saber se você gostou ou não do vídeo. Deixa o seu like, se você não gostou pode deixar o dislike também, tranquilo. No vídeo de hoje, vamos lá, primeiro assim eu vou explicar, não sei se você está sendo novo aqui no canal, pesquisou esse vídeo ou se você já é do canal, 3 alimentos que eu não deixo faltar na minha dieta. 3 tops alimentos que não faltam na alimentação do B9. Para quem não sabe, para quem é novo, como eu falei, eu estou num projeto aí de me crescer, para me desenvolver. Ó o tríceps. Ó o tríceps. Para nós desenvolver, quem sabe futuramente até competir, mano. E eu mesmo monto a minha dieta, eu mesmo calculei mais ou menos aproximadamente quantas gramas de proteína que eu preciso bater através dos meus quilos por dia. A gente tá com essas coisas de academia, de musculação, de bodybuilder. Então, no meu caso, eu separei 3 alimentos que eu não deixo faltar, como eu falei, na minha alimentação. E eu vou mostrar para vocês agora. Se você quer crescer, se você quer desenvolver, aprendem com o B9, mano. Eu sou leigo ainda no assunto de musculação. Eu sou leigo nessa questão nutricional. Sou leigo nessa coisa de alimentos. Estou começando a querer agora me desenvolver um certo entendimento nessa questão de nutrição. Eu gosto muito de saber quantos de proteína tem isso, quantos carboidratos tem isso, qual o alimento disso, qual o alimento daquilo. Então eu sou meio leigo. Me desculpe se eu falar alguma bobeira, se eu me enganar um pouco de falar alguma coisa errada. Pra você ter uma noção, eu gostei tanto que eu até tenho uma balancinha em casa. A balança... Barulho do gás passando, é música aqui, é música ali, mas não importa, vamos seguir. Então até me desculpe se eu falar alguma bobeira, alguma coisa ali no assunto. 3 alimentos que o B9 não deixa de ter na sua dieta. O primeiro, mano, vamos lá, o primeiro. Eu vou até tomar uma aguinha aqui, até esse caminhão do gás da banana, sei lá, passar, vou tomar uma aguinha aqui, me relaxar, muito difícil gravar as condições, meu Deus, que barulho, nossa, nem me deixar. Bom, já passou o carro da banana, o carro do gás ali, sei lá. Primeiro alimento que eu não deixo faltar, mano, na minha dieta é filé de frango, mano. Filé de frango, né, amor? Filé de frango, mano, ó. Filé de frango não falta na minha dieta. Eu sempre como filé de frango, praticamente todos os dias. Me ajuda muito. Se eu não tiver enganado, se eu não estiver falando bobeira, em 100 gramas de filé de frango você vai encontrar praticamente 30 gramas de proteína, tio. Ou seja, vai te auxiliar muito na produção de músculos para você. Filé de frango para você que quer crescer, para você que quer desenvolver, não pode faltar na sua dieta. No meu caso especificamente, eu tô falando, mano, eu não gosto de frango, não gostava. Eu tinha até nojo e tal, eu aprendi a gostar do filé de frango. Quando eu vou comprar o filé de frango num açougue, em algum lugar, eu peço pro cara, olha, açougueiro, corta tudo bem fininho pro B9, tio. Chega em casa, a minha esposa tempera aí uns negócios finais e tal. Eu pego o filé de frango e vou fazer um vídeo mostrando como eu faço. E eu corto ele um pouquinho com a faca, assim e tal. Depois tempera com sazon quando vai fazer e tal. E eu aprendi a gostar. Eu gosto, como tranquilo hoje em dia. Antigamente eu não gostava, mas isso
Sazão, lembrando que sazão não é bom, mano. Não é bom porque tem muito sódio, né, mano? Tem muito sal. Só que é uma coisa que acaba me ajudando a eu comer e tal. Porque eu não consigo comer, tipo, só o frango, tipo, puro ou com um temperinho bem básico. Eu não consigo, mano. Aí fica meio ruim pra mim. Então, esse é um alimento muito bom e ideal para você que quer construir, que quer ganhar massa, quer crescer. Vamos pro segundo alimento também, falando em proteínas. Se você me conhece, você sabe, meu café da manhã eu como aproximadamente 6 ou 7, que é o ovo. Que é o ovo? Ovos. Todo meu café da manhã, às vezes quando eu fico enjoado como outra coisa, mas o ovo tem aproximadamente, eu vi na tabelinha desse ovo que eu comprei, cada ovo tem 9 gramas de proteína, mano. 9 gramas de proteína. No meu caso, eu preciso bater praticamente todos os dias 180 gramas de proteína. Então, se a gente vai calculando a média de várias refeições do dia, né, mano? E no meu café da manhã, eu sempre tomo aí com 6 ou 7 ovos, tá, mano? Ovos é super bom, super importante ovo, mano, pra você que também quer desenvolver, porque tem proteína e é super importante. Eu tenho até um vídeo meu aqui, fazendo um shake de whey protein, colocando ovo, mano. Colocando ovo. Tem uns caras doidão na internet, tá um bagulho cru assim, eu ainda não tenho essa moral, não, mano, não tenho essa coragem ainda não. Mas às vezes eu tô colocando ele no meu whey protein, no meu shake, né, mano? E gostei, acabei adicionando no adoçante e tal, mas eu gostei. Normalmente eu como ovo minha esposa faz giradinho pra mim ali, ou ovo cozido, ou omelete, ou panqueca. Dá pra você ter uma variedade de tipo de comida diferente utilizando o ovo, mano. Então o ovo é muito importante pra você também que quer hipertrofia da natinha. Então o ovo é muito importante. B9, você vai falar só de proteína? Você vai falar, você falou só de proteína, só de frango, só de ovo? Calma. B9 tá aqui, eu tô aqui. Calma. Porque também esse é um alimento muito importante para o auxílio da sua hipertrofia, para você desenvolver seu músculo, tio. Para você desenvolver... Nossa, o tríceps, tio, tá formando. Quem sabe, qual é a chance? Você vai chegar lá. Então, outro alimento, não é proteína agora. Carboidrato, a famosa batata doce. Batata doce. Eu não gostava também, mas eu desenvolvi o gosto, eu comecei a gostar. E todos os dias eu tenho aí uma refeição de batata doce, que é carboidrato, que auxilia muito no ganho de músculo, tio. É um excelente alimento para você consumir, para te ajudar, para te auxiliar, como eu falei. Então você não pode deixar de comer, você que tem esse objetivo, batata doce, mano. Batata doce você não pode, você tem que comer, mano, você tem que comer. Eu, no meu caso, especificamente, eu como à tarde, mano, no finalzinho da tarde, sim, uma horinha antes de ir no treino, na verdade 2 horas quase antes de ir no treino, eu como uma quantidade boa de carboidrato, batata doce, que eu acho que é um dos melhores carboidratos que tem, né, mano, para o desenvolvimento, para ajudar na hipertrofia. Então, esses são os 3 alimentos, deixa até aqui no cantinho, ó, que faz parte da dieta do B9 Ninguém Dorme, para hipertrofia, para o ganho de massa muscular, para a gente desenvolver e crescer, malandro. Esses são os principais 3 alimentos do B9. E como eu falei no começo do vídeo, a gente está com esse desafio, a gente quer crescer, quer desenvolver, quem sabe futuramente aí competir, mano. Eu quero botar um shape, mano, aqui não dá agora, aqui todo espaço meio ruim, mas eu era gordão, eu era bem mais gordo. Primeiramente eu emagreci, e em breve, se você quiser, comente aqui nesse vídeo também o que você fez para emagrecer. Eu vou contar tudo o que eu fiz para emagrecer. Eu tomava alguns sucos, fazia algumas coisas assim, eu regrei minha alimentação certinha, dieta ideal, né, mano? Então, primeiro emagrecer, agora a gente está em busca da hipertrofia, a gente está em busca de um desenvolvimento, a gente está em busca do shape, malandro. B9 quer ficar shapeado, tio, quer ficar shapeado. Logo vou postar mais vídeos referentes à musculação, referente à alimentação, essas coisinhas. Se você gostou, vou mostrar como que eu faço o meu shake, como todas as minhas refeições diárias, tudo certinho para vocês. Então é muito importante, se você gostou, comentem aí a sua opinião sobre esse vídeo. Me desculpe se eu falei alguma coisa errada. E já deixa o seu like se você gostou também, mano, pra fidelizar. Fidelize, rapaziada. Fidelize com o B9 Ninguém Dorme, rapaz. Compartilhe esse vídeo, mano. Mostra pro seu amigo que quer crescer, que quer desenvolver. E fala, ó, o B9 Ninguém Dorme. B9 Ninguém Dorme, rapaziada.
rapaziada, beleza? Esse cara mesmo deu umas sugestões que ele faz, uma coisa que ele vive, passando pra gente. Olha, é bom para o B9, pode ser bom para você também. Dá uns 3 alimentos, só dá para você desenvolver. Então, fidelize com o B9, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, comente e deixa o like. Até o próximo vídeo! B9 ninguém!